Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Então, realmente estou muito honrado de ter você aqui e você teve uma carreira assim brilhante, inspiradora, né? Vamos fazer esse remember aí. Até você está falando assim, você lembra de ter assistido alguma coisa, que você tem 30 e poucos anos? Eu lembro lá no evento do Samuca, você passou, pô, Gustavão, assistia você lá, falei, como assim assistia? Como assim? Nem sabia quantos anos você tinha, né? Porque quando você tem pessoas assim, com mais de 25, já começa a ficar, né? Ainda tinha uma referência, que eu parei de nadar, vai fazer a medalha olímpica faz 30 anos esse ano que eu consegui, a sua idade. Então você é de 90, 89? 88. 88. Então, 92 eu estava ganhando medalha olímpica, você estava ali engateando. Mas conquistas, né? As principais conquistas que eu tive, as principais. Medalha de prata em 92, no 100 livre, prata em 2000, em 96 nos 200, bronze em 96 no 100, revezamento 4 por 100 em 2000. Essas foram minhas 4 medalhas olímpicas. A quinta medalha mais importante, a quinta conquista mais importante, foi minha primeira medalha em 1981. Essa medalha ela veio numa competição interescolar. E eu competi, eu nem nadava, mas foi a primeira medalha que eu ganhei. E qual que é a simbologia dela, né? E por que ela é tão importante? Porque ali foi um tiro de largada, foi quando falaram para mim, as suas marcas, vai. Eu nem sabia muito bem o que ia acontecer no restante da carreira. Então você pode falar assim, cara, mas as conquistas de recorde mundial tive também, campeonato mundial tive também, pan-americano, 19 medalhas. Mas se eu colocasse assim, as top 5, top 5, eu colocaria as 4 medalhas olímpicas, e eu colocaria essa medalhinha que eu perdi do René e do Fernandinho Nunes, né, que são os 2 caras que estavam na minha frente, que eu fui bronze, e que teve total relação com essas 4 que estão ali em cima. Então, assim, é você voltar às suas origens e você agradecer Ituverava, né, que é a minha cidade natal. É você voltar à sua origem e você agradecer as pessoas que fizeram parte da sua história. Porque quando a gente fala de conquista, a gente está falando de um metal, a gente está falando de um título que você conquistou. Agora, quando a gente fala de sucesso e de fracasso, a gente está falando de um sentimento. Então, assim, eu me sinto um campeão ganhando aquela medalha, eu me sinto um campeão em 40º lugar que eu já peguei, eu me sinto um campeão com 22º na prova de 200 livre em 92, e esse sentimento de campeão, ele me pertence, não pertence a mais ninguém. Uau! E agora, quando você vai para a conquista, esses são títulos, são elementos que estão ali presentes para carreira e para construção. Talvez o título é aquele evento factual, é o curto prazo, e o sentimento de campeão ou não pode perdurar. É o nível de orgulho da jornada, né? Isso. Talvez esse sentimento de campeão é mais longo prazo e o título é curto prazo, que tem a ver com o que você falou. A alta performance de verdade é só no longo prazo. E é engraçado, trazendo isso para o empresariado, né? Às vezes a gente confunde as duas coisas. Se eu não tenho lucro, ou se a minha empresa não está crescendo, eu sou um fracassado, né? E às vezes não é isso, né? Às vezes é muito mais do que isso. E acho que a gente precisa tomar muito cuidado com essa relação da conquista e com o sentimento que a gente tem com aquela conquista. Porque a conquista ela pode ser negativa, né? Eu conquistei um 10º lugar e eu estava esperando o primeiro. Então, do 10º para o primeiro, tudo isso que eu não consegui é o meu sentimento negativo e o meu sentimento de fracasso. Então, se eu diminuo isso, cara, se eu tenho tudo isso aqui de fracasso, o que eu vou trazer de aprendizado para encurtar esse sentimento? O que eu trago de conhecimento? Aí eu aprendo. E a hora que você aprende, cara, aí você faz de novo e vai. Então, se você tem isso aqui de fracasso, de sentimento, e de repente você tem isso aqui de conhecimento, não sei até sair daqui, isso aqui, ó, isso aqui de conhecimento, cara, isso aqui é muito maior do que isso. E no longo prazo, cara, muitas coisas que você fala na sua apresentação, ou no seu curso, ou no Giants, ou no acelerador, você fala assim, cara, da minha experiência eu já vi isso. Já aconteceu isso comigo. E a hora que você fala, isso aconteceu comigo, e o que você fez para sair, uma estratégia, uma técnica, uma tática, o cara abre o olho e fala assim, já passei por isso também. Não é assim que você trabalha? A dor do que está acontecendo lá? Você já viu, cara. Você sabe como sair daquela cilada. Isso se chama aprendizado, isso se chama método de trabalho, isso se chama olhar para frente, isso se chama resultado de longo prazo. E a hora que você entrega isso para as pessoas, seja no esporte, seja na tua empresa, seja
para quem está participando dos seus programas, cara, o cara vai investir o que for no seu negócio para ele ter tudo isso. É por isso que você tem um dos maiores métodos de natação do mundo, porque você passou pela dor, você aprendeu a nadar do zero. Perfeito. E você se tornou, né, um dos melhores da sua geração, um dos melhores da história da natação brasileira, né? Aliás, dito por muitos aí, o melhor. Uma pergunta, caminhando aqui para o final, eu tenho mais 2 perguntas. Mano. A primeira é, quando você estava ali, né, no auge ou na busca pelas conquistas, né, com o seu sentimento de campeão, você focava muito no pódio, na medalha, ou você focava na rotina, no dia a dia? Cara, sempre no processo, no dia a dia. O foco no processo e no dia a dia é mais importante que o foco no resultado, na sua opinião. Não que ele seja mais importante. Imagina o seguinte, você vai olhar lá para frente, eu quero ser um medalhista olímpico. Mas se você não fizer o índice, você nem vai para a Olimpíada. E se você não vai para a Olimpíada, como é que você vai ganhar uma medalha olímpica? Então, assim, você querer ir para as Olimpíadas pode ser um objetivo lá na frente, mas o que você precisa fazer hoje, né? Quais são as etapas que você precisa construir? Porque, assim, se eu quero ter um resultado operacional no ano de 20% do meu faturamento, eu quero ter 1 milhão de resultado operacional, o que eu preciso fazer hoje? É um desejo, 1 milhão. 2 milhões, 3. Isso é desejo. Ele não é nada diferente de um desejo. Agora, o que você faz hoje está mais na sua mão. Por isso que a turma desanima, né? Se você não consegue atingir no dia a dia, é mais fácil você pensar lá na frente do que você entrar dentro da piscina hoje e fazer, vou fazer isso, e depois, de novo, e depois, de novo. E você não consegue perceber. Cara, o seu tênis, por exemplo, eu vejo evoluções de 4 meses, a gente jogou 4 meses atrás. Pumba! Cara, você tem esquerda. Mas no seu dia a dia, cara, você não consegue ver uma evolução tão grande. Hoje à tarde você vai treinar. Cara, não vai ser muito diferente do que você me mostrou ali. Talvez o professor vai te indicar, você vai, pô, legal. A hora que amanhã você vai treinar de novo, cara, a evolução vai ser mínima. Você está disposto a evoluir tão pouco, todos os dias, para daqui a 6 meses você ficar bom? Está no caminho certo. Uau. Agora, se você não está disposto a pagar esse preço, aí volta aquela pergunta sua, né? Cara, é muito investimento. Cara, no nosso trabalho, 1/100 de segundo é diferente de eu ficar em casa ou ir para as Olimpíadas. 1/100 de segundo. Caraca. Se 1/100 de segundo é essa diferença, para eu ganhar uma medalha olímpica, eu tenho que estar na final. Para eu entrar na final, eu tenho que fazer o índice olímpico. Para eu fazer o índice olímpico, eu tenho que fazer a seletiva. Para ser classificado para a seletiva, eu tenho outras metas. E até chegar no hoje. O que eu preciso fazer hoje? Cara, jogar 2 horas de tênis, fazer isso aqui, para depois construir tudo aquilo. Legal. Eu te fiz essa pergunta para ver a visão de um atleta olímpico de altíssimo rendimento em relação a essa questão de focar mais no desejo ou no final ou mais no processo, no esforço. Porque tem 2 coisas que eu falo para os empresários. A primeira é, não seja o tipo de empreendedor que quer o milagre, mas não quer a peregrinação. Eu quero uma empresa que dá 10 milhões de lucro, 10 milhões de EBITDA. Beleza. Cara, querer é fácil. Você pode até querer. Pode até querer, né? E outra coisa que eu falo é o seguinte, pode sonhar grande, mas foca no teu próximo nível. Uhum. Então, às vezes, eu vejo as empresas um pouco assim, seduzidas por coisas do tipo, nossa, quero estar na Bolsa de Valores. Nossa, eu quero ser o próximo Nubank, quero ser a próxima Apple. Beleza, o que você vai fazer hoje? O que você vai fazer hoje? Onde você está hoje? Qual que é o teu próximo degrau, cara? Você não tem que fazer o que as maiores empresas do mundo fazem. Você tem que fazer o que a sua empresa precisa para o próximo nível, para que de degrau em degrau você chegue o mais alto possível. Então, sonha grande, mas foca no próximo nível. Então, no esporte também é assim, né? O cara, beleza, eu sonho com a medalha, mas ele... qual que é a minha próxima etapa? O que eu tenho que fazer hoje?